Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 28 para vocês aí do sexto ano. Bem, pessoal, e na aula de hoje nós vamos conhecer o Karatê. É uma arte marcial surgida no Japão, mas que já é muito conhecida e praticada no mundo todo há muitos anos. Nós vamos estudar um pouquinho da sua história, nós vamos conhecer algumas das suas características, né? E as características das suas disputas também. Como é que eles agem, como é que eles competem, tá? E como é que eles treinam. Aqui a gente vê um grupo de um pessoal treinando karatê com os kimonos, né? Com a sua roupa de treinamento. Bem, gente, vamos conhecer primeiramente um pouquinho sobre o Karatê, né? O Karatê é uma arte marcial que surgiu no Japão, mais precisamente na ilha de Okinawa, como uma luta de defesa contra os ataques de bandidos que eram atraídos pela exuberância e pelo comércio do local. No início do século XV, né, o uso de armas era expressamente proibido nessa região, pois a ilha estava completamente habitada por samurais e sob a posse de fidalgos japoneses. Muitos desses samurais, eles eram imigrantes da China e tinham conhecimento em outras lutas. Assim, em razão da proibição de armas, né, os habitantes sentiram a necessidade de elaborar uma maneira de se defender usando apenas o corpo. Então, pessoal, para quem não sabe, a figura do samurai, ela é aquela figura conhecida de um espadachim, com uma espada grande, com uma armadura tipicamente japonesa, né? Mas samurai, na verdade, eles eram pessoas contratadas para fazer a segurança de senhores feudais nessa época. Bem, e voltando ao nosso tema, né? Nosso texto, né? Continuando. Bem, os japoneses na ilha de Okinawa, eles criaram o karatê com a necessidade de elaborar uma forma de se defender sem a utilização de armas, com o corpo. Séculos depois, essa luta recebeu um conjunto de regras a fim de evitar lesões graves e ferimentos, o que daria origem à futura arte marcial chamada karatê. As mudanças também atingiram a denominação da arte marcial, que passou a ser chamada oficialmente de Karatê, com K. E aqui a gente pode enxergar também um treinamento de Karatê sendo feito, um mestre aqui no meio, na frente de parece um templo japonês, e um monte, enfileirados, vários alunos. O Karatê, assim como muitas disciplinas do povo oriental, eles são muito conhecidos por ter uma disciplina muito regrada, né? Bem, gente, no ano de 1900, o Karatê ele alcançou outros países por meio dos japoneses, que eles migraram para as Ilhas Havaianas, e na época ele estava sob a posse dos Estados Unidos. Dessa forma, a luta se espalhou pela região em um período de aproximadamente 2 anos. Contudo, em outras regiões do país, o Karatê só se tornou conhecido em 1920, quando alguns mestres, após uma demonstração em Okinawa, foram convidados a lecionar arte marcial nas universidades. Sendo assim, a luta foi incorporada às tradicionais artes marciais japonesas e reconhecida pela Associação Japonesa de Artes Marciais. Isso foi no ano de 1930. Diante disso, surgiu a necessidade de uniformizar a prática, realizando algumas regularizações. O esporte ele passou a seguir o sistema de filosofia do Budô, né? Significa caminho marcial, e ele teve grande influência dos criadores do judô, Jigoro e Kano. O Karatê definiu o uso do kimono branco para as competições, para os competidores, e faixas coloridas indicando o estágio dos praticantes. E aqui a gente vê outra foto antiga de um treinamento de karatê sendo realizado aqui.
Os estágios. Conforme os participantes do karatê avançam dentro do esporte, eles fazem uso de cores diferentes de faixas, né? Identificando o estágio, né? A capacidade, o grau de cada um. Então ela começa da faixa branca, vai para amarela, vermelha, laranja até a faixa preta. Tá? Então iniciante, faixa amarela o sexto kyu, o quinto kyu e a faixa preta é o primeiro dan. A faixa preta já é um mestre de karatê. E o karatê tem muitos estilos, né? Vamos conhecer alguns. Apesar dele ter se desenvolvido em Okinawa, né, o esporte abrange outros estilos que se diferem conforme a localidade em que as técnicas foram aprimoradas. Assim, o esporte teve influência de outras 3 cidades, Shuri, Tomari e Nasha. Da capital Shuri, formou-se o Shuri-te, Mão do Sul, sistema de luta que valoriza a velocidade, né? Da cidade portuária de Tomari, surgiu o Tomari-te, Mão do Centro, compreendendo uma luta que era a fusão dos estilos Shuri e Narra. Já na cidade comercial de Narra, surgiu o nome Narra-te, Mão do Norte, identificada como uma luta que valorizava a força. Pouco tempo depois, esses nomes foram substituídos pelos estilos Shotokan, Shitoryu, Wado-ryu e Sorin-ryu e Goju-ryu. Aqui é um símbolo do estilo Shotokan, um tigre. É importante frisar que antes de receberem o treinamento físico, os praticantes do karatê precisam estar comprometidos com o lema do esporte, que reúne 5 princípios: esforçar-se para a formação do caráter, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão, criar o intuito do esforço, respeito acima de tudo e conter o espírito da agressão. É muito interessante, pessoal, porque todos os filmes de karatê que eu assisti, principalmente Karate Kid, eles falam muito sobre os objetivos do karatê, né, e das artes marciais em geral, tá? E na verdade os objetivos são defesa e desenvolvimento da pessoa, tá? Então eles não criaram o karatê para ficar atacando as pessoas. O lema foi desenvolvido pelo mestre do karatê estilo Shotokan, Jikin Funakoshi, considerado o pai do karatê moderno, né, pessoal? O objetivo do mestre com o desenvolvimento desse lema é fazer com que o karateca esteja sempre em busca do fortalecimento e da valorização do seu caráter. E aqui a gente vê, né, o criador do Shotokan também. E agora vamos conhecer algumas modalidades do karatê. Então, essa Shotokan, modalidade que foi desenvolvida pelo mestre, né, Jikin Funakoshi, e o nome significa Academia de Shoto. Já a palavra Shoto significa pinheiro, pseudônimo asiático em japonês, pseudônimo artístico em japonês. Além disso, o estilo Shotokan é ideal para longa distância, por se tratar de uma técnica longa e rápida ao mesmo tempo. E aqui eu vejo alguns golpes, né, do estilo. Tá? Então nós temos muitas tabelas de golpe, mas lógico, gente, isso é uma curiosidade. A gente não vai aprender karatê vendo imagens, né? A gente vai aprender karatê se matriculando em alguma escola de karatê, com algum mestre formado. Mas continuando, né, vamos conhecer o Shitoryu. Shitoryu é uma modalidade desenvolvida pelo mestre Ken Amaburi. A escola é caracterizada por uma grande riqueza de formas, o kata, além de ser uma fusão das características do Narra-te e do Shuri-te. Wado-ryu. A modalidade Wado-ryu foi desenvolvida pelo mestre, né, o mestre Hironori Otsuka, e significa estilo do caminho da paz. Ele se difere dos demais por usar um mínimo de esforço possível. Além disso, é baseado em princípios físicos e fisiológicos, utilizando de bases altas esquivas. Sorin-ryu.
Essa modalidade de karatê valoriza a elasticidade, o reflexo, a criatividade e a segurança pessoal do praticante, além de estar envolvida com razões que incluem o respeito, a justiça, a união, a humildade, entre outros. Muito legal, pessoal. Ó, esse é o Shorin Shibana. É muito interessante, né? A gente vê nas artes marciais uma busca por equilíbrio, uma busca pelo intelectual. Apesar de ser uma arte da guerra, eles buscam muito, né? Aprender a lutar para não precisar lutar. Seria um lema que eu já vi em algum filme. Goju-ryu. Esse estilo de karatê, cujo nome advém de Go é força, e Ju, flexibilidade, foi fundado pelo mestre, né, Shojun Miyagi. A técnica valoriza a agilidade no momento do bloqueio, sendo uma luta mais dura, verdadeira e penosa. O estilo adere a uma respiração sonora chamada Kokryu. E aqui nós vemos também uma imagem com alguns golpes realizados aqui num kata. Competições. O local onde acontece a luta de karatê é chamado de koto, no formato de um quadrado. Ele mede 8 metros de lado, do extremo ao extremo, e na parte interna encontra-se outro quadrado que mede 6 metros de lado. A região que marca a área de controle do quadrado interno e a extremidade possui uma cor diferente. Além disso, o karatê possui estilos principais de competições. Conheça agora alguns deles. Kata. Nesse tipo de competição, os pontos são atribuídos de acordo com a performance do karateka, seja ela realizada individualmente ou em grupo. Os movimentos devem ser feitos de forma rápida, harmoniosa e sincronizada. A luta é avaliada com o apoio de 5 juízes e os competidores devem se posicionar no lado esquerdo e direito do juiz ou árbitro. E aqui também, gente, é um GIF animado no arquivo original que vocês podem acessar, né, o vídeo onde esse pessoal está fazendo essa luta aí. É um kata, é uma apresentação de karatê, não é uma luta em si. Tá? Kumite, aí sim é uma luta. Nessa competição, a luta é realizada entre 2 karatekas com uma duração de 2 a 5 minutos. Os pontos são atribuídos conforme a área atingida do corpo do adversário. As áreas de ataque são limitadas à cabeça, rosto, pescoço, peito, abdômen, lado e costas. Os pontos também podem variar conforme determinados golpes, como Ippon, Nihon e Sanbon. A duração de um kumite é de 3 minutos para um adulto, para o masculino, individual ou equipe, né? E de 2 minutos para adulto feminino. Bem, pessoal, para concluir, né, a aula de hoje, eu quero dizer para vocês que a história das grandes artes marciais, diferente do que se imagina, elas nos trazem ensinamentos que almejam a paz e o desenvolvimento pessoal. Como pode se ver em filmes, significa aprender a lutar para não precisar lutar. E seus ensinamentos trazem muitas reflexões filosóficas acerca da vida e da postura dos homens perante a ela. Façam as suas atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.